Ora viva, boa noite, bem-vindo ao Domingo Notícias. Estes são os destaques. Moradores em Viana preocupados com a bacia de retenção que cresce a cada dia que passa. 1º de agosto vence Sagrada Esperança, enquanto o novo Barcelona bate Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu. Cultura angolana está de luto. Morreu Manuelito, baixista do King Kisangela. Estas e outras notícias é para seguir agora no Domingo Notícias. Ora viva, boa noite. Vamos às notícias. No seu jornal, moradores em Viana preocupados com a bacia de retenção que cresce a cada dia que passa. Vamos acompanhar esta notícia. Moradores de Viana, mais concretamente do bairro Vila Nova, setor 2, estão preocupados com a bacia de retenção na zona. Agora, com a chegada da estação chuvosa, temem que se repita a tragédia de anos passados com a morte de várias crianças. Esse perímetro é um perímetro melindroso, bastantes problemas, tem muita calamidade aqui. Olha, o nosso grito, nós até já estamos a ficar sufocados. Sufocado mesmo. Nós já gritamos em várias partes. Nós temos aqui documentos já antigos, de 2012, e estamos aqui a reclamar, a pedir sempre a nossa administração, o nosso governador. Aqui já passou vários governadores, e a metade dos governadores que passaram de Luanda tenham conhecimento desta lagoa. Na zona, moradores abandonaram as suas residências devido à acumulação das águas das chuvas que não têm para onde escoar. Passamos muitas calamidades, muita chuva, quando enche, as nossas casas todas inundam, as pessoas ficam sem os seus haveres, as mobílias vão, os fogões, roupas, até os documentos, os filhos ficam sem nada. Então nós pedimos encarecidamente o nosso governador provincial de Luanda, que é o Manel Homem, no sentido de nos ajudar, porque ele já esteve aqui, veio, disse que havia de resolver o problema quando tirassem a água. Terminaram de tirar a água e até hoje não estamos a ver nada. Dizem também que já bateram várias portas para ver o problema das águas paradas resolvido, mas não lhes foram dados ouvidos, dizem. Já temos várias mobílias estragadas que não conseguimos viver com as chuvas, porque quando isso inunda, enche até nas casas. E estamos assim, estamos preocupados, estamos a pedir ao administrador ou à administração de Luanda para poderem nos ver esta questão. Já clamamos muito, até agora não querem nos dar olhada, não sei se prostarmos ao esconderijo, é por isso que não querem nos dar a atenção. Outro grande problema é o índice de delinquência que está em alta na zona e pedem que se lá instale uma esquadra policial funcional. A bandidagem aqui cresceu bastante. Aqui vandalizam, conforme todas as casas, os senhores estão a ver aqui, todas as casas vandalizadas, é mesmo a população, as bandidagens é aqui, escondem-se ali, os miliantes fazem as suas ações, vêm nesses escombros, escondem as coisas, fazem aqui, está uma lástima. Entretanto, crianças e adultos, indiferentes ao perigo, vão se dedicando à pesca do peixe-bagre nas águas da bacia de retenção. Na Huila, mais de 2.000 empresas estão em dívida com o Instituto Nacional de Segurança Social. O facto preocupa a direção do Instituto, que está a trabalhar na sensibilização das empresas para o cumprimento das obrigações. Mais de 2.000 empresas da província da Huila devem contribuições ao Instituto Nacional de Segurança Social, INSS. De acordo com o chefe em exercício dos serviços provinciais do INSS, Afonso Ernesto, 500 das empresas devedoras já foram notificadas. Nós temos um leque de 2.045 empresas que têm a sua situação contributiva em falta. E dessas 2.000 empresas que têm a sua situação contributiva em falta,
500 empresas já foram notificadas. Isto tem sido recorrente por muitos contribuintes que muitas das vezes não declaram as contribuições em função das retenções que eles fazem aos trabalhadores no sistema de segurança social. Aqui dar nota de que nesta relação entre a entidade empregadora e o empregado, o desconto de segurança social que é feito a este trabalhador, ele deve ser apresentado ao Instituto Nacional de Segurança Social. Afonso Ernesto adiantou que o INSS na província da Huila tem mais de 160 mil segurados. A nível da província da Huila, nós estamos com mais de 160 mil segurados, mais de 11 mil pensionistas e mais de 9 mil contribuintes. Que contribuintes, quer do setor privado como do setor público. Já os reformados garantem que os subsídios são pagos regularmente, sendo estes a única fonte do seu sustento, daí a importância da segurança social. É da segurança, desse pagamento da segurança social, onde vem o sustento da velhice. Porque a pessoa, se está a trabalhar hoje no ativo, tem força, amanhã a força acaba. Fica velha, a força acaba, não tem mais como fazer nada. Então deve mesmo pagar a segurança social. Todo pensionista tem que cumprir as suas normas, que a instituição tem normas para atender todo pensionista que nele estão registrados. A única dificuldade que pode aparecer quando nós não efetuamos atempadamente a prova de vida. Eu digo, não tenho encontrado dificuldade em receber a minha pensão. Os membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas reconheceram os esforços de Angola para a paz e segurança na República Democrática do Congo. Em nota, o Conselho de Paz da ONU manifesta o seu apoio inabalável aos esforços de mediação em curso através do processo de Luanda, liderado pelo Presidente da República, João Lourenço. Neste contexto, apelaram a todas as partes para que cumpram escrupulosamente o acordo de cessar-fogo assinado pela República Democrática do Congo e pelo Ruanda a 30 de julho com a mediação de Angola. Por outro lado, os membros do Conselho de Segurança condenaram as recentes violações do cessar-fogo por parte do M23, tendo reafirmado o seu total apoio aos processos de paz em curso liderados pela região, tendo sublinhado também a importância de tais esforços para inverter a escalada de violência no leste da República Democrática do Congo, que está a agravar a segurança e a estabilidade na região dos Grandes Lagos, agravando ainda mais a atual crise humanitária e a proteção das preocupações. Recentemente, o campeão para a paz em África, o presidente da República, João Lourenço, reafirmou o compromisso de Angola com a pacificação da RDC e de toda a região dos Grandes Lagos. Angola tem exercido o seu papel para a prevenção e resolução de conflitos, com várias ações de mediação e iniciativas diplomáticas, trabalhando incansavelmente com parceiros regionais e internacionais para garantir que a estabilidade do nosso continente seja um compromisso permanente com o desenvolvimento sustentável, a segurança e o bem-estar de todos os cidadãos africanos. Unidos pelo compromisso comum de promovermos a paz, a segurança e o desenvolvimento sustentável da região dos Grandes Lagos, com realce para a República Democrática do Congo e do Sudão, que têm sido assolados pelo peso dos conflitos armados. Os membros do Conselho de Paz e Segurança da ONU exortaram as partes para que cooperem plenamente com Angola a fim de acelerar a finalização e implementação do plano harmonizado para a neutralização das Forças de Libertação Democrática do Ruanda e a retirada das forças estrangeiras. Nesta conformidade, reiteraram seu apoio contínuo a todos os esforços destinados a alcançar uma cessação sustentável das hostilidades, abrindo caminho para uma solução diplomática e uma paz duradoura, sublinhando a importância dos processos de Luanda e de Nairobi. Os membros do Conselho de
Segurança pediram a todos os doadores para que acelerassem e aumentassem urgentemente o apoio em resposta ao Plano de Resposta Humanitária de 2024, manifestando a sua profunda preocupação com o pesado custo do conflito em curso para os civis, incluindo mulheres e crianças, e com as contínuas violações do direito internacional humanitário e com as violações e abusos dos direitos humanos, incluindo a violência baseada no género, a violação sexual em conflitos e o recrutamento, utilização e rapto de crianças que devem terminar. O ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, garantiu que Angola está aberta para receber qualquer empresa que queira investir no setor da exploração mineira. Angola continua a ostentar o estatuto de segundo maior produtor de diamante bruto do continente africano e o quarto maior do mundo, segundo o relatório do último exercício econômico do setor, tendo ainda uma vasta área por explorar. O enorme potencial diamantífero da nossa Angola tem chamado a atenção e interesse de muitos operadores nacionais e internacionais. O ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Pedro Azevedo, sublinhou que o Estado angolano está aberto para receber qualquer interessado em investir no setor. No entanto, o ministro referiu também que é preciso que se cumpram as normas. Somos um país aberto a todos. E no caso específico do diamante, nós estamos abertos a todos aqueles países, organizações, instituições que queiram colaborar conosco, respeitando a nossa lei, os nossos regulamentos. Nós já transmitimos isso ao governo belga, às instituições diamantíferas na Bélgica. O Sr. Presidente da República, no seu primeiro mandato, visitou Antuérpia e conversamos com todos. Nós estamos abertos e queremos cada vez mais ter também uma maior relação com Antuérpia e com todas as instituições aí localizadas e que trabalham no setor diamantífero. À margem da segunda Conferência Internacional dos Diamantes de Angola, que decorreu de 23 a 24 deste mês na província da Lunda Sul, o ministro angolano do setor reconheceu que esforços estão a ser realizados para o combate ao garimpo, que tem afetado negativamente a nossa economia. Já a atividade de garimpo é ilegal. É ilegal, não é bem-vinda, é praticada por nacionais, estrangeiros, muitas vezes. Os diamantes aí produzidos saem do nosso país por meios ilegais, não pagam impostos, não contribuem para as questões sociais e nós estamos a combater o garimpo. Combatemos de duas formas, de forma pedagógica e de forma coerciva, porque o país tem que se proteger também, né? Ninguém deve ir para país terceiro e não respeitar as leis desse país. Sobre a intenção da multinacional De Beers na indústria da mineração e comercialização de diamantes de comprar as ações da empresa russa Alrosa Akatoka, Diamantino Pedro Azevedo garantiu que o processo está em curso e em tempo oportuno o público saberá. Dissemos à Alrosa quais eram as nossas expectativas, os nossos interesses e o que eu disse há pouco, não é? É para a Alrosa, é para a De Beers, é para qualquer outra empresa. Acima de tudo, os nossos interesses. Primeiro, os nossos interesses, né? Primeiro, os interesses da Angola. E é isso que estamos a trabalhar com a Alrosa, é nesse sentido. E reconhecemos a importância que a Alrosa teve para o setor diamantífero angolano, mas também reconhecemos qual é a situação atual. E como eu disse e digo sempre, primeiro os interesses da Angola e é nesse sentido que estamos a trabalhar com a Alrosa. Agora é uma questão de paciência e depois a resposta virá. O ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás garantiu que o país está aberto para receber qualquer empresa que queira explorar diamante no nosso território, desde que respeite as normas vigentes. O momento agora é para análise dos temas que dominaram a atualidade informativa esta semana e, como sempre, contamos com os analistas Daniel Tendo, economista e docente universitário, e Edgar Fonseca, advogado e também docente universitário. Boa noite a ambos, bem-vindos. Vamos começar com as reuniões anuais do Banco Mundial e também do Fundo Monetário Internacional. O Banco Mundial aprovou um financiamento de 500 milhões
milhões de dólares. Este é, de resto, o ponto mais alto da participação da delegação angolana a estas reuniões anuais. Este financiamento também já tinha sido anunciado pelo Presidente da República no seu discurso sobre o Estado da Nação, proferido na abertura do novo ano parlamentar. Entretanto, o Ministro do Planeamento, Vítor Hugo Guilherme, que liderou a delegação angolana nas reuniões que decorreram entre os dias 21 e 26 deste mês em Washington, fez saber que este valor será utilizado no apoio a diversos projetos em Angola. A minha questão para o início de conversa, quais são os setores prioritários, olhando para aquilo que é o novo financiamento aprovado pelo Banco Mundial para Angola? Boa noite, Iracelma. Boa noite ao vasto auditório da Geração TV e Domingo Notícias. Bom, primeiro precisamos fazer o enquadramento destas reuniões das instituições de Bretton Woods, né? Na verdade, são reuniões essencialmente dessas duas grandes instituições que têm grande peso na arquitetura financeira internacional, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Angola é Estado-membro dessas duas organizações ou das instituições Bretton Woods e anualmente faz parte destas reuniões que acabam por ser reuniões onde apresenta-se a estrutura econômica, um conjunto de reformas que também estão no âmbito dos grandes programas de financiamento dessas duas instituições. Quanto à pergunta da Iracelma, bom, a nossa economia, nós temos enfrentado um conjunto de desafios onde a necessidade de incremento de financiamento é uma delas e essencialmente para projetos que visam a menos exposição da economia ao setor petrolífero e mais diversificação e termos uma economia extrovertida. Há desafios enormes no setor não petrolífero, essencialmente o setor agrícola, o turismo, que podem ser setores muito bem utilizados para o financiamento destes valores provenientes do Banco Mundial. Portanto, o grande foco aqui e que está alinhado, obviamente, à visão do Executivo é termos uma economia mais diversificada, menos volátil, menos vulnerável, com um foco voltado para a menos dependência do setor petrolífero. E temos aqui setores em potencial, onde a questão da agricultura, mais financiamento ao setor agrícola ou o setor produtivo, para sermos mais extensivo, e essencialmente a questão do turismo, que poderiam ser prioridades para esse financiamento. Muito bem. Edgar Fonseca, caminha na mesma direção ou há outros setores que poderiam ser aproveitados? Bom, em princípio, sim. Boa noite, Iracelma. Boa noite, vasto auditório da TV Geração. Bom, em princípio, sim, porque nós, nos últimos tempos, temos estado a falar da diversificação da economia. E é óbvio que olhar para a questão da diversificação da economia, estamos a falar da questão da saída do petrodólar, ou seja, olharmos para a questão do dólar como um elemento a ter em conta, mas também olhar para o petróleo como um elemento a deixarmos um pouco mais para trás. Quer o petróleo, quer o diamante, que são as maiores valias econômicas do nosso país. Agora, temos a questão do turismo. Angola tem um potencial turístico muito vasto e é importante que este financiamento agora venha exatamente dar a oportunidade de olharmos para o turismo com maior vigor e incidência e, sobretudo, colocarmos à disposição valores para podermos galvanizar o turismo a nível do nosso país, por um lado. Por outro lado, temos a questão da diversificação também no âmbito da agricultura. Nós sabemos que a agricultura, em tempos idos, foi sempre tido como uma mola impulsionadora da nossa economia, tanto é que nós olhamos para o café, para o algodão, para o arroz, para o açúcar, como as maiores divisas daquilo que era o elemento de troca econômica do nosso país. É óbvio que é a altura de olharmos para os projetos como o PRODES, o PAP, para que não percamos a oportunidade valente de usarmos este dinheiro de forma racional. Agora, há uma questão que, para mim, desde 2012, 2013 e até o início de 2017, tenho olhado com alguma preocupação. Quando nós olhamos para essas reuniões do Grupo Banco Mundial e do FMI, dá-nos a sensação que a África é tida sempre em segundo lugar. E a África, falando agora da Angola em particular, por quê? Porque aquilo que é dado à África, e sobretudo aquilo que é dado como financiamento à Angola, muitas vezes não corresponde às nossas expectativas, porque as taxas de juros são muito altas. E a parte de serem muito altas,
todos os projetos que nós visamos acabam não sendo satisfeitos na sua plenitude. E sobre essa questão das taxas, Edgar Fonseca, o ministro Vítor Hugo Guilherme fala em condições favoráveis deste novo investimento, 10 anos de graça e juros baixos com pagamento em 30 anos. Que vantagens Angola pode tirar destas novas condições? Bom, Iracelma, a questão de falar dos juros, de taxas baixas, é uma questão relativa. Mesmo a questão do período de graça de 10 anos não é suficiente para um país emergente como é o caso da Angola. E não é suficiente por quê? Porque se nós olharmos para aquilo que é o conceito de taxa baixa, não vai corresponder àquilo que é a nossa capacidade de produção, quer a nível da agricultura, quer a nível também da questão da oscilação do valor do preço do petróleo, quer também a nível da variação do preço de troca do diamante. Ora, nós se olharmos de forma rigorosa, vamos perceber que o Fundo Monetário Internacional não dá o financiamento de forma... Deixem aqui usar uma expressão menos rigorosa e técnica. Não nos dá os valores de forma simples e com preços de pagamentos baixos. Ou seja, são agressivos, porque esta questão dos juros ou taxas baixas, por que eu digo que é relativo? Porque no final do dia, se nós olharmos aquilo que nos é dado como valor de financiamento e aquilo que nós pagamos, nós chegamos a pagar 2 vezes mais aquilo que nós recebemos. E isto aí, do meu ponto de vista, não é o sensato e não é correto. Por quê? Porque se nós estamos a olhar para um país emergente, como é o caso da Angola, e aquilo que nos é dado para poder fazer a gestão e criar condições de desenvolvimento econômico para o nosso país, é óbvio que nós temos de encontrar aqui um meio termo, aquilo que satisfaça a nossa população. Por quê? Eu costumo dizer, o programa do Executivo versus a necessidade do povo são incompatíveis. Porque o Executivo pode ter criado programas muito eficientes, mas na sua execução plena para, portanto, permitir que a população sinta o impacto desse financiamento, nós não temos. Tanto é que, se nós olharmos para aquilo que é o financiamento versus a alocação para a agricultura versus o preço da cesta básica, há uma desproporcionalidade gritante. Eu dizia que em 2016 para 2017, eu tinha feito uma crítica gritante sobre a questão da entrada do Fundo Monetário Internacional no nosso país. Filo, por quê? Porque na altura, para além de não ter sido oportuno, nós estávamos numa fase de criar condições para nós podermos fazer o quê? Atrairmos investidores, e não só investidores, mas também vermos a questão da atração de reposição dos valores que tinham sido enviados para o exterior do país no âmbito daquilo que é a recuperação de ativo, que já se falava naquela altura. Ora, o Fundo Monetário, nesta altura, quando começa a entrar para fazer a preparação sistemática para nos atribuírem os financiamentos, eles tinham visto que as condições até existiam, mas as condições de retorno dos valores não existem. E nós olhávamos aqui para a questão das taxas, Daniel, tendo uma das coisas que, embora o ministro tenha dito que as taxas são baixas, não foram revelados os números. Sim, na verdade, essas taxas baixas, tal como o Edgar frisou aqui, é sempre relativa, porque Angola faz parte de cerca de 22 estados que, no âmbito das instituições de Bretton Woods, estão sujeitas, além da taxa de juros, a sobretaxas, não é? Daí que há uma pressão a nível da classe acadêmica mundial, junto das instituições de Bretton Woods, que retirem essas taxas, porque essas sobretaxas, que é um adicional à taxa de juros, acaba por elevar o conjunto de taxa de juros a cerca de 8% ao ano, e que faz com que os Estados paguem anualmente cerca de 2 mil milhões de dólares. Ou seja, não obstante desta redução de taxas, a dívida ou o financiamento desta natureza continua a ser muito oneroso para a nossa realidade, porque é só olharmos as nossas fontes de receita. Nós vivemos essencialmente do petróleo, que tem essa volatilidade do mercado internacional, e temos um outro indicador que é importante,
importante, que são as nossas receitas fiscais, que nem sempre conseguem dar resposta à capacidade de financiamento para atividades internas, bem como o cumprimento da dívida. Portanto, não obstante dessas tendências de flexibilização do ponto de vista dessa concessão de financiamento, continua a ser um problema. Eu sou mais apologista de estratégias de atração de investimento estrangeiro direto, porque o investimento estrangeiro direto vai trazer divisas e vai também trazer tecnologia e vai fazer com que contribua positivamente para a nossa taxa de desemprego. Então, eu prefiro mais investimento estrangeiro direto do que financiamentos desta natureza. Seguimos para o próximo tema. Angola regressou à lista cinzenta, ou lista de monitorização reforçada do Grupo de Ação Financeira Internacional, GAFI, organização que luta contra o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. A classificação surge na sequência do processo de avaliação mútua que o país foi submetido em 2023, do qual foram deixadas 40 recomendações. Daniel Tendo e também Edgar Fonseca, há vários questionamentos à volta deste assunto, como a escassez de divisas no mercado nacional. O que é que de facto vai acontecer daqui para frente? Bom, Iracelma, essa é uma pergunta pertinente e deixa-me dizer que veio mesmo ali, no ponto essencial do que está a ocorrer com Angola. É preciso nós olharmos, contrariamente ao que eu já ouvi de alguns analistas, economistas, a falarem sobre essa questão e a dizerem que isto não terá grande impacto na questão da flutuação cambial, nem na questão das transações financeiras internacionais. Mas há necessidade de se criar alarmes? Há de todo, por quê? Por duas razões. Primeiro, em 2010, Angola foi colocada na lista negra, não é? A lista negra levou a que Angola conhecesse uma derrapagem financeira a todos os níveis. Derrapagem essa que até hoje, estamos aqui a falar, não conseguimos ultrapassar. Fomos alvos de um fechamento ou mesmo um bloqueio a nível da Secretaria de Estado norte-americana na questão da transferência de divisas para o país, e o que levou a que Angola tivesse hoje a economia ainda mais fragilizada do que já estava na altura a acontecer. Ora, em 2016, envolvidos 6 anos, Angola, depois da questão de ser colocada ou ter sido colocada na lista negra, passa para a lista cinzenta. Quando nós passamos para a lista cinzenta, o que aconteceu foram que os bancos norte-americanos em Angola fecharam as portas e foram-se embora. Os investidores americanos foram-se embora, ou seja, os investidores europeus foram-se embora. O que, de todo, demonstrou que a Comissão Europeia, a Comissão Econômica Europeia, também olhou para nós como um país de risco. Logo, se os grandes players da arena internacional, a nível econômico, aqueles que permitem que a nossa economia esteja estável a nível das transações internacionais, na questão de transferência de divisas, olham para um país, o nosso país, como um país de risco, não haverá aquilo que nós estamos a preconizar, que é a atração de investidores. Mas por quê? Teremos esta escassez de divisas, como se diz... Teremos, e deixa-me já dizer, é só olharmos aqui, estamos a falar da questão cronológica, 2010, 2016, estamos em 2024, envolvidos 8 anos, voltamos a entrar para a lista cinzenta. Ou seja, o que acontece é que, na verdade, nós nunca saímos efetivamente da lista cinzenta ou dos olhares ou da supervisão do GAFI. O que quer dizer que a questão da estabilidade econômica angolana, o sistema financeiro ainda não está apto na perspectiva deste grupo, não é, para poder ladear ou pleitear com os outros parceiros internacionais ou parceiros econômicos internacionais. Daniel, o que quer dizer, mesmo para terminar, que a nível das divisas nós voltaremos a ter um grande problema. E é um risco, porque agora está aí a vir Joe Biden com uma comitiva de investidores norte-americanos que, à partida, vão olhar para esta situação com olhos de ver e com algum cepticismo. É um caminho, é uma situação que inibe potenciais investidores, Daniel Tendo. Sem dúvida. Esta ação vem num mau momento. Em termos de timing, não era o melhor momento para isto acontecer, porque
há uma corrente na senda da diplomacia econômica, há um esforço da parte do governo angolano em mostrar as potencialidades do mercado nacional para o mundo afora, e um dos vários critérios que potenciais investidores, financiadores tenham em conta para investir ou não é essencialmente olhar o que essas agências, o que esses grupos internacionais falam sobre Angola. E ao olhar que Angola entra para a lista cinzenta, obviamente põe em causa a questão da reputação do sistema financeiro internacional, presume-se obviamente que há atividades suspeitas que podem comprometer potenciais investimentos. Nesta senda, o que vai acontecer aqui é uma retração, há um desaceleramento de intenções e não só de potenciais investidores para a nossa economia. Mas eu olho isto não só como eu olho sob duas perspectivas. O desafio é Angola ter que enfrentar este normal, não é, desta ação, porque põe em causa a reputação, como já frisei, mas por outro lado temos oportunidades. Oportunidades aqui é o quê? É Angola, obviamente, reforçar todas as suas ações, porque são ações, essas 40 recomendações foram dadas em 2023, Angola vem implementando, mas não foram tão eficientes. Daí houve a necessidade de incluir Angola nesta lista cinzenta. E quanto tempo é que temos para mudar este quadro? Em regra, nós temos aqui um horizonte de 8 a 15 meses para a execução, porque as revisões e os encontros com o GAF são 3 vezes ao ano. Quer dizer que nós temos esses 2 meses de 2024 e os cerca de 12 meses de 2025 para entrarmos em todas essas ações no âmbito das recomendações do GAF. E aqui as duas instituições que são chamadas aqui à ação a Unidade de Informação Financeira, o próprio Banco Nacional, enquanto supervisor de toda a atividade financeira, são do sistema financeiro, são chamados aqui a empreender um conjunto de esforços e ações para que todas essas ações do nosso sistema financeiro vá de encontro com aquilo que são as normas internacionais, porque Angola, o sistema financeiro angolano é aberto, está exposto ao mundo e todas as suas ações e práticas devem espelhar aquilo que são as recomendações e normas internacionais. Portanto, não podemos normalizar esta ação, não podemos romantizar essa ação, porque nós sabemos, somos uma economia essencialmente de importação, boa parte do que nós consumimos internamente compramos fora e precisamos de divisas, precisamos de essas divisas só vamos ter se tivermos mais financiamento à economia e se tivermos relações de confiança com a arquitetura financeira internacional. E seguimos já para o último tema. Angola está entre os 5 países africanos que registaram maiores progressos em termos de governação durante o período de 2014-2023. De acordo com o índice Mo Ibrahim, Angola subiu 9 posições na escala continental de governação geral de 45 ou da 45ª posição para a 36ª posição, fruto das melhorias em 15 das 16 subcategorias entre 2024 e 2023. Este processo é o reflexo das reformas governativas levadas a cabo pelo Executivo. Sim, de certa forma sim. Agora, nós devemos olhar para isto como uma notícia positiva, uma boa notícia, mas do meu ponto de vista há aqui um paradoxo essencialmente técnico, político e até social. Por que paradoxo? No momento em que nós somos colocados numa lista cinzenta e de repente o índice Mo Ibrahim dá-nos aqui, nos coloca numa pauta de aptidão em termos de governação, há um paradoxo, porque é verdade que nós estamos muito bem sedimentados, estamos muito bem posicionados na questão da governação. É verdade que nós fizemos muito boas reformas e grandes reformas a nível daquilo que é a estrutura econômica, a política e social do nosso país. É verdade que a nível de legislação criamos novas leis, a par delas temos a questão do Código Penal, o novo Código Penal, temos a questão do novo Código de Processo Penal, a questão mesmo da atualização pontual que se fez no novo Código Penal, atualizando e até melhorando as questões que tinham que ver com o próprio sistema, aqui arrestando um pouco o tema anterior,
tinham que ver com a questão do branqueamento de capital. Renovamos a lei, aprovou-se a nova lei de branqueamento de capitais, reforçou-se a questão também e aprovou-se a lei sobre a proibição de proliferação de armas de destruição massiva. Então, todos esses elementos, por si só, demonstram que houve aqui algum sentido de pouca ponderação por parte do GAFI. Arrasto isto por quê? Porque se o índice Mo Ibrahim dá-nos aqui um sinal verde, nos coloca numa posição privilegiada a nível de governação, é porque nós não falhamos. Acha que há aqui uma incongruência na avaliação? Incongruência total, Iracelma. Há incongruência total. Isto, e posso dizer que até fiquei horrorizado e um tanto até abismado. Por quê? Não é possível que nós, agora estamos nesta reunião do Grupo Banco Mundial, onde fomos muito elogiados. Angola saiu-se na mão de cima. Inclusive, fomos privilegiados e agraciados com esse financiamento de 500 milhões. Vamos para a questão do índice Mo Ibrahim. Tivemos uma avaliação positiva. Então, a questão que se levanta é por que agora e o que é que leva aqui o GAFI nos atribuísse um cartão amarelo, para não dizer vermelho. O vermelho seria mais grave, seria negra. A lista negra. Ora, eu vou dizer aqui com todo prazer, enquanto analista, que há conveniência. E a maior conveniência que neste momento o GAFI encontrou para nos colocar numa situação de desprivilegiados é o facto de estar a vir aqui. Agora teremos a visita do presidente Joe Biden e teremos grandes investidores norte-americanos. Porque temos a questão da União Europeia versus Estados Unidos da América. Ou seja, há uma colisão de interesses neste momento. Ou seja, para nos querer descredibilizar e colocar-nos numa posição de desvantagem e desprivilégio perante o nosso parceiro, que agora é os Estados Unidos, a todos os níveis, claro que são todos os outros, mas a nível de privilégios ou até prioridades, isto foi de todo mal. Muito bem. Daniel, acha que também há aqui uma conveniência? Bom, eu prefiro olhar o timing em que as duas avaliações chegam, que é de todo interessante, se posso assim dizer. Mas, se olharmos as matérias e conteúdos que cada agência, o GAFI e o índice Mo Ibrahim focam-se, o índice Mo Ibrahim é mais genérico e o GAFI é mais específico. O GAFI foca-se essencialmente em atividades suspeitas ligadas ao branqueamento de capital e financiamento ao terrorismo. E daí entende que nessas duas matérias existem suspeitas, há riscos e há necessidade de elevar o mecanismo. Por outro lado, o índice Mo Ibrahim, tendo uma abordagem mais genérica, traz aqui questões que, ao olharmos para a nossa realidade, de facto, há melhorias. Nos últimos 10 anos, que é o horizonte 2014-2024, o combate contra a corrupção conheceu níveis elevadíssimos. A reforma do setor público administrativo conheceu medidas extremamente positivas, como a questão do Simplifica, que desburocratizou a nossa administração pública, impôs tecnologia em termos de funcionamento, formação do capital humano e, por outro lado, a questão da corrupção. Nós sabemos que existem um conjunto de ações 2017, 2022, 2023, 2024 que têm sido levado a cabo no que o combate à corrupção diz respeito, que elevaram, tanto é que em termos de corrupção é o indicador que mais se destaca. Mas é fundamental também olharmos no indicador, para concluir, que eles chamam a atenção, que é a questão da segurança pública. É dos indicadores que nós regredimos e faz todo sentido. A reflexão aqui a nível da nossa segurança tem sido no sentido de muitas que são as ocorrências não se terem levado em conta, porque nós temos tido os agentes da ordem, serviços de segurança a demonstrarem que faltam meios para dar resposta a um conjunto de ocorrências, como, por exemplo, a falta de transporte para dirigirem-se aos locais de ocorrência. E daí, porque a grande recomendação aqui é que Angola melhore neste aspecto, porque de 2019 para cá houve uma regressão e com foco total na questão da segurança pública, que também
também influencia na capacidade de atração e retenção de investimentos para a nossa economia. Já que tem a palavra, Daniel, tendo 30 segundos já para algum tema que tenha se destacado ao longo da semana. Ao longo da semana eu vou voltar a tocar na questão da segurança pública, porque eu fui fazendo um estudo ao longo desta semana e eu concluí que se nós não melhorarmos a nível da nossa segurança pública, nós teremos muita dificuldade de atrair investimentos, porque ninguém quer investir num ambiente econômico em que a questão da segurança não é tida em conta. Não se concebe como as nossas forças de ordem não têm meios, muitas vezes, de atender a ocorrências. Muitas vezes são os cidadãos que têm que ir buscar os polícias, porque os agentes da polícia não têm meios de transporte para se deslocar. Há aqui necessidade de investir fortemente no setor, mais recursos, alocar mais recursos para que se dê resposta a um conjunto de solicitações que a sociedade vem reclamando. Muito bem, Daniel Tendo. Vamos fechar com Edgar Fonseca, também 30 segundos. Bom, em 30 segundos, já que o Daniel traz aqui a questão da segurança e fala da polícia, o meu apelo vai a nível solidário com o comandante da esquadra do Benfica, o comandante Eugênio Marão Paulo, que se encontra detido desde meados do mês de setembro. E apelar à Procuradoria Militar que solte este cidadão, porque é um profissional à altura. Desde o momento em que procedeu-se à sua detenção, tenho notado que a nível do perímetro onde ele atuava, o crime voltou a fazer morada. Então, apelo à Procuradoria Militar que soltem esse cidadão. Devo dizer que as responsabilidades não são transmissíveis. O facto dos agentes da sua esquadra terem cometido um ato que nos chamaria odioso, mas um ato ilegal, não leva a que ele, enquanto titular da esquadra, seja detido até o momento. Soltem um homem que até precisa, segundo aquilo que eu pude pesquisar, precisa de fazer uma cirurgia urgente. Daniel Tendo, Edgar Fonseca, obrigada. Contamos com a vossa presença no próximo domingo. Obrigado, Iração. Até a próxima. Fazemos agora um curto intervalo. No próximo bloco vamos falar sobre o desporto. Até já. Regressamos às notícias no Domingo Notícias. O 1º de agosto recebeu e venceu o Sagrada Esperança por 3-1 em partida a contar para a 7ª jornada do principal campeonato nacional de futebol. No duelo mais aguardado da jornada, os artistas da bola deram tudo de si no estádio 22 de junho, casa emprestada do 1º de agosto. O primeiro sinal de perigo pertenceu à equipa militar, depois de invadir o meio-campo do Sagrada Esperança. Aliás, foram os militares que tomaram as rédeas do jogo nos minutos iniciais do encontro, criando várias oportunidades que pudessem resultar em golo. Porém, os pupilos de Filipe Nzanza estavam sem pontaria. Depois de tanta pressão, os Lundas do Norte chegaram ao tento inaugural por intermédio de Polaco, golo este que sofreu bastante contestação dos adeptos que se fizeram presentes no estádio. A turma militar tentou responder na mesma moeda, com um grande golo de Caleb. Um igual foi o resultado ao intervalo. A segunda parte começou com as duas formações à procura do golo da vitória, com sinal mais para a turma militar, que marcou o segundo numa jogada coletiva, com Mabilson a finalizar da melhor forma. Estava feito o 2-1. Antes do apito final, a equipa de Filipe Nzanza chegou ao terceiro golo por intermédio de Moisés, fechando o placar em 3-1. No final do encontro, Filipe Nzanza era um homem visivelmente satisfeito pela conquista dos 3 pontos. Mr. Sapiro lutou até no fim para ver se empatar ou ganhar o jogo. Felizmente nós no segundo tempo conseguimos concretizar as oportunidades que nós falhamos no primeiro. O resultado é justo, nós estamos a vir de uma derrota com o Luanda City. Fizemos tudo para ver se ganhamos o jogo e penso que ganhamos e ganhamos bem. Por outro lado, Roque Sapir reconheceu os erros cometidos pela sua equipa. Entramos bem no jogo e começamos a ganhar o jogo e bem, acredito. Mantivemos o equilíbrio até no intervalo do jogo e achamos que por causa da umidade que tinha era muito elevada e alguns jogadores sentiram-se um pouquinho desgastados. E acredito que as substituições que fizemos foram bem sucedidas, mas não conseguimos ter uma consistência
em termos de compensações, sobretudo nas coberturas defensivas. Foi ali que acredito que nós estivemos bem. Com esta vitória, o Dagosto soma 14 pontos, já os Lundas do Norte permanecem na 9ª posição com 6. Na próxima jornada, o 1º de agosto terá pela frente o Carmona, já o Sagrada Esperança joga diante do Luanda City. E o Petro de Luanda venceu o Cabos Corpo do Palanca por 2-0 no Estádio Municipal dos Coqueiros, aqui em Luanda, e isolou-se na liderança do Campeonato Nacional com 18 pontos. A equipa da Rua F do Palanca não soube aproveitar o fator casa e os muitos palanquinos no mais antigo recinto desportivo da Baixa de Luanda para fazer um bom resultado frente ao Petro de Luanda. Os rapazes de Ricardo Cheu entraram já com a lição bem estudada, falhando a primeira e a segunda oportunidade, porque a terceira foi mesmo de vez com o tento de Aparício aos 9 minutos. Não tardou muito para a claque tricolor voltar a festejar mais um golo, desta vez marcado pelo central Quinito. Os tentos foram bastante contestados pelos adeptos vindos da Rua F do Palanca. Cangamba entrou em cena para apelar à calma aos torcedores e eles ouviram atentamente. Ao intervalo, o Petro de Luanda vencia por 2-0. A segunda parte arrancou igualmente com algumas picardias dos adeptos do Petro de Luanda desta vez. No retângulo de jogo, mesmo com as substituições e várias chances criadas pelas duas equipas, o placar ficou mesmo pelos 2-0 a favor do Petro de Luanda. Finda Moser, por banda dos palanquinos, reconheceu as falhas cometidas ao longo do primeiro tempo. Daí o resultado se ajustar perfeitamente. Entramos a dormir, demos facilidade do Petro de Luanda e marcaram 2 golos em 15 minutos. Isso ditou o resultado do jogo. Fizemos algumas alterações no segundo tempo. Controlamos o jogo, mas a equipa do Petro é muito experiente. Conseguimos lutar, tentamos criar algumas situações para marcar, não conseguimos. Agora é levantar a cabeça, continuar com o trabalho, dar parabéns ao Petro que ganhou e ganhou bem. E o resto é continuar com o nosso trabalho. Ricardo Cheu, timoneiro tricolor, sublinhou que a sua equipa foi superior ao longo dos 90 minutos. Nós na primeira parte controlamos o jogo todo, chegamos com muita naturalidade ao golo. Depois, entretanto, acabamos por numa segunda parte também ter as melhores oportunidades, sabendo que tivemos que baixar um pouco o bloco, mas sabíamos também que estávamos a jogar num campo difícil. A relva não estava em grandes condições para o nosso jogo, estamos a trabalhar bem a bola, tivemos alguma dificuldade, mas acho que acaba por ser muito justo aquilo que se passou aqui e, sinceramente, tirando estes últimos 2 lances do Cabos Corpo, que foram erros até nossos, eu acho que até pode pegar por escasso em função das oportunidades que tivemos, quer isolados, quer pelas grandes defesas que o guarda-redes do Cabos Corpo acabou por fazer. O Petro de Luanda, que recebe a Santa Rita na próxima jornada, lidera a prova agora com 18 pontos. O Cabos Corpo do Palanca está com 6 pontos no meio da tabela classificativa do Girabola 2024-2025. O nosso olhar agora é para o Campeonato Nacional Girabola 2024-2025, com o Aniceto Munquinto, que já cá está. Aniceto, boa noite. Caiu o pano sobre a jornada número 7 do Girabola, com a vitória do 1º de agosto sobre o Sagrada Esperança por 3-1. Boa noite, Iracelma. É verdade, caiu o pano hoje sobre a 7ª jornada, com esta boa vantagem do 1º de agosto, que de alguma forma veio mostrar a sua massa adepta e não só que aquela derrota na jornada passada diante do Luanda City foi apenas um acidente de percurso, mas a equipa está viva e ativa para poder atacar o Girabola. Por conta disso, venceu um adversário difícil e complicado, que é um adversário direto na luta para o título, Sagrada Esperança, que tem um investimento para o efeito. Quem consegue vencer o Sagrada Esperança seguramente quer passar o recado que também quer discutir o campeonato. Exatamente. Exatamente. Era também este jogo um dos destaques desta jornada que terminou hoje. Claramente era um dos destaques, um clássico de 2 equipas que já lograram ser campeãs do Girabola, mas ainda assim há um outro jogo também com cariz de clássico, que é o próprio Cabos Corpo Petro Luanda, que terminou com a vantagem do Petro Luanda, que cada vez mais é líder do campeonato. Repare, Iracelma e telespectador, 6 jogos, 6 vitórias, 13 golos marcados,
um golo sofrido, o que significa que o Petro Luanda tem das melhores defesas nesta altura, uma defesa muito equilibrada, muito homogénea, que não permite os seus adversários fazerem golos, e um ataque que vai fazendo golos de jornada a jornada. Poderemos olhar aqui para um Petro de Luanda, perspectivar aqui um Petro de Luanda vencedor da primeira volta deste Girabola? Muito próximo disso, Iracelma. Estão disputadas 7 jornadas. O Petro só fez ainda 6 jogos, tem um jogo por disputar. Se vencer esse jogo, pode chegar aos 21 pontos. E aqui vai construindo já o caminho para pelo menos ser o líder desta primeira volta, o que já seria bom para aquilo que são os seus intentos, porque a segunda volta normalmente é muito mais difícil, as equipas investem um pouquinho mais, porque é aquelas que querem estar no meio da tabela, aquelas que lutam para o título e aquelas que lutam para não deixar de divisão. Acredito que é muito mais difícil fazer a segunda volta. Logo, o Petro tem feito bem o seu trabalho da casa, vai vencendo de jogo a jogo nesta primeira volta, construindo uma vantagem significativa sobre os seus adversários. Nesta altura já tem mais 4 pontos que o segundo classificado, o 1º de agosto, e se vencer o jogo em atraso, seguramente pode esticar para 7 pontos. E olhando o panorama deste Girabola 24-25? Bem, vou olhar para aquilo que é a jornada 7. Dizer que foi uma jornada bastante repartida, tivemos 4 empates e 4 vitórias, por sinal, 2 vitórias fora de portas e 2 em casa. Em termos de empate, tivemos 4 empates com 3 empates sem marcador de golos, o que significa que o rigor tático nesse jogo foi excessivo. As equipas implementaram, foram eficientes, mas pouco eficazes, o que demonstrou claramente a ausência de golos em 3 jogos. E o outro empate foi com golos, o empate entre a Santa Rita e o Bravos do Maquis, empate a 1 bola. Aqui diga-se que o Bravos do Maquis também a perder algum gás, um Bravos do Maquis que começou bem, mas de certa forma vai perdendo algum terreno. O outro empate bom, que digo que também foi bom, foi entre as equipas do Recreativo do Libolo e o São Salvador, 2 equipas que estão a fazer um bom arranque de campeonato, que a jogar entre si também acabaram por repartir pontos. Mas um clássico espanhol e com uma grande surpresa do Barcelona. É verdade, um clássico que terminou com esta grande surpresa por parte do Barcelona. É verdade que a entrada desse jogo, qualquer uma das equipas podia vencer a partida. As nossas cogitações davam em 50-50. Atenção, com um ligeiro favoritismo por Real Madrid, não é? A melhor equipa do mundo, na atualidade. Julgávamos nós que levaria ali um ligeiro favoritismo, mas esta tendência foi contrariada por esse super Barcelona. Um Barcelona que nos faz recordar aquele Barcelona de Messi e companhias. Entrou para este jogo determinado. 45 minutos não muito bons, com algum equilíbrio, com a maior tendência para o Real Madrid, e o Real Madrid com algumas oportunidades não soube aproveitar, e a segunda parte acabou por ser aquele super Barcelona que teve o domínio e o controle de todo o jogo, com as suas principais estrelas aparecendo, no caso o próprio Lewandowski, que acabou por ser aquele jogador que praticamente resolveu a questão de ataque. Lamine Yamal, um jovem promissor com muito futebol para dar, não se sentiu intimidado diante daquelas feras do Real Madrid, assumiu o jogo, Pedri ali no meio campo a fazer os verdadeiros endossos, e a equipa conseguiu então aquele fabuloso 4-0, que poderiam ser um pouquinho mais também se não fosse alguma falha dos seus atacantes. Julgo ser uma vitória justa por parte do Barcelona, porque foi aquele que mais procurou o golo e soube aproveitar das oportunidades que criou, e de alguma forma cria aqui uma vantagem muito grande agora sobre o seu principal direito na luta para o título, que é o Real Madrid, para 6 pontos, quando a entrada desta jornada a vantagem era de apenas 3 pontos, e em caso de vitória do Real Madrid teria chegado também à liderança do campeonato. Barcelona a esta altura que recomenda-se que em 4 jogos, aliás nos últimos 5 jogos fez 21 golos e apenas sofreu 2 golos. Muito bem. Anicete Moquinto, até a próxima semana. Boa noite. Boa noite, Iracelma. Seguimos com outras notas neste jornal. Mais uma etapa da Volta a Angola em bicicleta foi cumprida na província de Benguela, com o Interclube a vencer a terceira de 6 etapas da segunda edição do Volta a Angola em bicicleta
Alberto da Silva Pipino. Da etapa número 3 da terceira edição do Volta Angola 2024. São mais de 100 atletas envolvidos, incluindo ciclistas vindos de 7 países. Bruno Araújo, do Interclube, foi o vencedor da terceira etapa e fala dos momentos da competição. É uma sensação muito boa. Nós já tínhamos feito uma chegada aqui em Benguela no ano passado, então conhecemos bem essa chegada. Então a equipa deu o seu máximo para poder manter na melhor posição possível para poder levantar os braços e dedicar essa vitória a essa grande equipa. Sabemos que era um percurso completamente plano, com exceção da subida a sair da Baía Azul. Então a equipa pôs-se lá à frente a trabalhar e a tentar controlar o máximo possível as fugas para não ganharem muito tempo para podermos vencer a etapa. Por seu turno, Dário António, do mesmo clube, foi eleito melhor atleta até o momento e fala da sua participação à terceira edição do Volta Angola. Eu sinto-me feliz, desde já agradecer à equipa do Interclube, né? Aos meus colegas, porque sem eles eu não conseguia chegar com a camisola até este dia. Então a equipa está bem, está motivada para conseguirmos defender a camisola amarela até onde der. Até o momento, o balanço do Volta Angola em bicicleta Alberto Silva Pipino decorre sem sobressaltos, de acordo com o diretor da prova. Podemos dizer que a volta durante esses 3 dias está a decorrer da melhor forma possível. Ontem, no primeiro dia, fizemos o prólogo para definir as camisolas. E ontem fizemos a prova do fundo, uma prova extremamente difícil. Tivemos alguns percalços dentro do percurso, mas foi uma prova muito brilhante, muito bonita. A organização procurou, da medida do possível, cobrir as grandes dificuldades que nós temos. Hoje, a prova não ia ser diferente, era uma prova muito rápida, uma prova em que os atletas andam com uma velocidade muito alta, são 100 km aproximadamente. Então, até o momento podemos dizer que a organização está a cumprir com o seu papel, está a cumprir com aquilo que deve ser para a Volta Angola. Para este domingo, os atletas finalizaram a terceira etapa, cumprindo o trajeto Dombe Grande-Benguela, no rol da terceira edição do Volta Angola em bicicleta. Alberto Silva Pipino. E vamos para mais um intervalo. No próximo bloco, vamos olhar para a atualidade internacional. Continuamos a informá-lo no Domingo Notícias. Prossegue a violência pós-eleitoral em Moçambique, que já provocou 10 mortes e há mais de 500 pessoas detidas. Neste fim de semana, pelo menos 5 pessoas ficaram feridas num acidente na província de Niassa, no centro do país, após tiros da polícia para dispersar manifestantes pró-Venâncio Mondlane. 5 pessoas ficaram feridas este sábado em Mecanhelas, província de Niassa, no centro de Moçambique, após tiros da polícia para dispersar manifestantes pro Venâncio Mondlane. De acordo com Angelina Coahela, porta-voz da Polícia da República de Moçambique em Niassa, os tumultos aconteceram quando simpatizantes do partido Podemos, que apoia o candidato presidencial Venâncio Mondlane, se manifestaram nas ruas. A porta-voz da polícia moçambicana acrescentou que os manifestantes pró-Mondlane colocaram pneus a arder numa ponte e seguiram rumo a um outro local onde se concentravam apoiantes da Frelimo. A polícia reagiu e, na sequência da intervenção policial, 5 pessoas ficaram feridas. Vídeos que circularam nas redes sociais do momento da intervenção mostram algumas dezenas de manifestantes com gritos de apoio a Venâncio Mondlane a algumas dezenas de metros, onde apoiantes da Frelimo festejavam os resultados eleitorais anunciados esta semana. Os mesmos vídeos mostram ainda que, após a sequência de disparos, os manifestantes pró-Mondlane se colocaram em fuga. A polícia moçambicana assume que estava no terreno para proteger os manifestantes, no caso, os manifestantes da Frelimo. O Centro de Integridade Pública, CIP, uma organização não governamental, tem outros números. Fala de 7 simpatizantes do Podemos baleados na sequência deste incidente que caracteriza
e citamos como um cenário típico de guerra. A organização não governamental diz ainda que 2 pessoas ficaram em estado grave. Sobre este incidente, há outras notícias. 4 jornalistas foram levados pelos serviços de informação e segurança do Estado e foram obrigados a apagar as imagens dos telemóveis, mas recusaram-se. Os telemóveis foram devolvidos sem qualquer imagem apagada. A Comissão Nacional de Eleições, CNE, de Moçambique, anunciou na última quinta-feira a vitória de Daniel Chapo, o candidato presidencial apoiado pela Frelimo, partido no poder no país desde a independência em 1975. Nas eleições do passado dia 9 de outubro, com 70,67% dos votos. Venâncio Mondlane, apoiado pelo Partido Otimista para o Desenvolvimento de Moçambique, Podemos, um partido sem assento parlamentar, ficou em segundo lugar, com 20,32%, mas afirma não reconhecer estes resultados, que ainda têm de ser validados e proclamados pelo Conselho Constitucional. A Frelimo reforçou ainda a maioria no Parlamento, passou de 184 para 195 deputados, no total de 250, e elegeu todos os 10 governadores provinciais do país. O anúncio dos resultados pela CNE voltou a desencadear violentos protestos e confrontos com a polícia em Moçambique, sobretudo em Maputo, por parte de manifestantes pró-Venâncio Mondlane. Joaquim Chissano, o segundo presidente de Moçambique, uma figura de enorme prestígio tanto interno como externo, diz que Moçambique precisa de diálogo e que os protagonistas das eleições se devem sentar à mesma mesa para conversar sobre um futuro comum para o país. A Frelimo mostra-se preocupada perante a contestação alargada que se vive no país e diz estar aberta ao diálogo com Venâncio Mondlane. No final de uma sessão extraordinária da Comissão Política da Frelimo, a porta-voz Ludmila Maguni sublinhou a abertura do partido para dialogar com o promotor dos protestos, Venâncio Mondlane. Um atentado em Israel, as eleições na Geórgia e os assíduos contactos entre o multimilionário e apoiante de Donald Trump, Elon Musk, com o presidente russo Vladimir Putin fazem a breve síntese de notícias internacionais. Caminhão colidiu contra uma paragem de autocarro no centro de Israel. O ataque fez um morto e mais de 30 feridos. O incidente ocorreu perto da base militar de Glilot e da sede da agência de espionagem israelita Mossad, a norte de Tel Aviv. As autoridades israelitas dizem estar a tratar o acontecimento como um ataque terrorista. Circunstâncias estão a ser investigadas, mas que a colisão do caminhão está a ser tratada como um incidente terrorista, uma vez que o veículo moveu-se rapidamente e acelerou em direção às pessoas na paragem de autocarro. Os Estados Unidos da América ficaram a saber nos últimos dias dos telefonemas frequentes entre Vladimir Putin e Elon Musk. Mas outra investigação aponta que o multimilionário norte-americano tem uma rede de contactos extensa e exerce a sua influência política à escala mundial, sobretudo junto de líderes autoritários. Uma notícia avançada pelo Wall Street dá conta que o multimilionário norte-americano Elon Musk tem mantido contacto regular com o presidente russo Vladimir Putin desde o final de 2022. Surge no momento crítico da campanha eleitoral dos Estados Unidos. A influência do empresário vai muito além da política, o que consegue através da sua plataforma X e da sua empresa de tecnologias. A SpaceX, aliás, depende de contratos governamentais e autorizações de segurança de alto nível para informações confidenciais. Musk e Putin continuaram a conversar ao longo deste ano, durante o qual o multimilionário norte-americano começou a intensificar as críticas ao apoio militar dos Estados Unidos à Ucrânia e se envolve ativamente na campanha eleitoral do candidato republicano Donald Trump. A oposição pró-europeia da Geórgia contesta os resultados das eleições legislativas e recusa-se a reconhecer a derrota, atribuindo-a a resultados distorcidos de eleições roubadas. Com a maioria dos votos contados, o Georgian Dream, no poder, terá obtido 54% da votação. O partido no poder da Geórgia venceu as eleições parlamentares, adiantou a Comissão Eleitoral do país na manhã deste domingo. O resultado é considerado um duro revés para a aspiração de longa data do país para a adesão à União Europeia. A oposição da Geórgia não admitiu a derrota, acusando o partido no poder de um golpe constitucional
e prometendo anunciar protestos, preparando o terreno para uma potencial crise política que poderá paralisar ainda mais o país. O Comitê de Ação do MPLA junto da comunidade angolana na Etiópia foi constituído neste sábado em Assembleia, presidida pelo coordenador da Comissão Dinamizadora Cessante, Cristóvão António Bragança, que enalteceu a importância histórica do evento. No ato constitutivo, realizado ao abrigo do estipulado no artigo 3º do Regulamento da Organização e Funcionamento das Estruturas do MPLA, junto das comunidades angolanas no estrangeiro, foram eleitas por unanimidade a direção e a Comissão de Disciplina do novo comitê, que tem como primeiro secretário o militante Aleixo Pembele Ndombasi. E a vice-presidente do MPLA sublinhou hoje na cidade do Quito, província do Bié, a necessidade de a Igreja permanecer firme e sólida na criação de políticas que visam moldar a sociedade angolana. Na sua intervenção, numa cerimónia religiosa em que participou, Luísa Damião apelou também para a preservação dos bens públicos. A vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, sublinhou neste domingo na cidade do Quito, província do Bié, a necessidade da Igreja permanecer firme e sólida na criação de políticas que visam moldar a sociedade angolana. Luísa Damião, que falava no final de um culto de ação de graças à Igreja Evangélica dos Irmãos em Angola, sinalizou o papel determinante das instituições religiosas no processo de pacificação e mudança de mentalidade da população. Viemos alimentar a nossa fé e viemos também encorajar a Igreja a continuar a desenvolver as suas ações no âmbito da evangelização, no âmbito da moralização da sociedade, mas também no âmbito de educar a nossa juventude, no âmbito de preparar as mulheres para que possamos de facto ter famílias estruturadas, famílias felizes, porque como sabe, a família é o núcleo fundamental da nossa sociedade e se nós tivermos famílias estruturadas, famílias felizes, teremos obviamente também uma sociedade mais sã, uma sociedade mais estruturada. A número 2 do Partido dos Camaradas manifestou-se preocupada com o índice de vandalização de bens públicos e disse que espera contar com a colaboração da Igreja no combate deste mal. Não é justo que bens públicos que servem para o conforto de todos nós, um grupo de vândalos acha que deve destruí-los. Não é assim que se constrói uma sociedade e devemos repudiar todos esses que se dedicam a vandalizar os bens públicos. Ainda bem que do ponto de vista da legislação já temos uma lei que vai condenar todos aqueles que se dedicarem a vandalizar os bens públicos. A vice-presidente do MPLA trabalhou durante 2 dias na província do Bié. Morreu em Luanda Manuel Claudino, mais conhecido por Manuelito, membro do conjunto Kisangela. A cultura angolana perdeu um dos seus nomes relevantes e está de luto. Cultura angolana está de luto. Faleceu neste domingo, em Luanda, o músico Manuel Claudino, popularmente conhecido como Manuelito, aos 72 anos de idade, vítima de doença. Manuelito era baixista e considerado um dos fundadores do agrupamento musical Kisangela, uma das formações mais representativas da canção revolucionária do período da independência. Manuelito gravou o seu nome na história da música popular angolana, tendo-se notabilizado como baixista, primeiro no conjunto Águias Reais, em 1970, a convite do cantor e compositor Carlos Lamartine, e depois no agrupamento musical Kisangela. Embora integrados em conjuntos musicais de referência, muitos instrumentistas angolanos destacaram-se individualmente pelo seu carisma,
qualidade do desempenho artístico e contributo inequívoco à história da música popular angolana, como é o caso do Manuelito. Proveniente do cumprimento do serviço militar no Ambo, como recruta em 1973, Manuel Claudino passou ainda pelos negoleiros do ritmo a convite do cantor Dionísio Rocha, tendo feito uma temporada na Boite Aquário em Luanda em outubro de 1973. Para além de guitarrista, o Manuelito foi a voz principal do conjunto Os Quesos. Manuel Cláudio da Silva nasceu em Luanda, no bairro Zangado, no dia 2 de julho de 1952. A notícia da morte de Manuelito a encerrar esta edição do Domingo Notícias. Está tudo dito, tudo contado. Nós voltamos a estar juntos dentro de 7 dias. Boa noite.